povo querido, boa noite a todos, graça e paz. Hoje é uma noite especial para nossas vidas, onde nós estamos dando início algo que está fazendo parte da nossa campanha. Hoje é o 6º dia de oração que nós estamos orando de irmão pelo Brasil, pelas famílias brasileiras, pelo povo brasileiro. Então hoje é o dia 6/12. Nesse sábado exatamente, iniciando um pouco atrasado, 25 minutos, quero pedir perdão de todos vocês e dizer que o Senhor é fiel e maravilhoso. Vamos estar juntos hoje à noite, amanhã o dia todo, e vamos encerrar este período de oração amanhã às 18 horas e damos continuidade ao nosso culto até às 20 horas do domingo de amanhã. Então quero agradecer desde já a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Me sinto honrado, privilegiado por Deus permitir que esteja acontecendo nesse momento. Louvado seja Deus, todas as famílias sejam abençoadas. Nós estamos hoje vestidos aqui com essa roupa camuflada, né? Onde a gente diz assim que é do exército, é porque nós, eu e você, nós fazemos parte do exército de Cristo. E só os soldados de Cristo, como eu, como você que está assistindo, vai assistir, tem assim, irmão, essa disposição para orar por pessoas que nós nem conhecemos. Porque o Senhor disse que nós temos que orar pelo nosso próximo, orar por aqueles que nos aborrecem, orar por aqueles que nos perseguem. Então o nosso objetivo, essas 24 horas de oração, é orar pelas famílias manauara, amazonense e brasileira, orar pelas nossas autoridades governamentais, estaduais e municipais, orar pelo poder executivo, legislativo, judiciário, orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, pelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais na limpeza, pelas pessoas que trabalham nos hospitais na cozinha, na segurança, enfim, na manutenção. Orar por este povo, orar pelos encarcerados, pelos aqueles que estão presos, aprisionados na cadeia e também aprisionados no mundo espiritual, na droga, na prostituição, no vício, no tabagismo, no alcoolismo, em todos os sentidos. Orar para que o Senhor possa libertar esse povo da Terra Nova. Não sei se já estão lá conosco, já estão interagindo lá na Terra Nova também, na igreja da Terra Nova. O povo lá também vai estar conectado conosco. Vamos estar interagindo das 18 agora, que nós começamos 18h20 até 0h. Essa primeira 1 hora é a abertura, onde nós vamos estar online com você, nessa live, neste culto online. Você que está aí e quiser nos acompanhar desde já, eu peço que Deus abençoe sua vida e que o poder da palavra de Deus se manifeste na sua casa, na sua vida e na sua família. Então, esse é o motivo das nossas orações, esse é o motivo do nosso objetivo de estar aqui. Talvez as pessoas não concordem, né? Alguns não concordam que nós façamos isso, porque quem vai orar pelo aquele que está fazendo algo contra nossas famílias? Quem vai orar pelo aquele que quer o mal dos nossos filhos? Mas assim, o Senhor Jesus deu a vida por mim e por você naquela cruz do Calvário, né? Foi açoitado, ali ele foi preso, foi açoitado, cuspiram no seu rosto, blasfemaram contra ele, açoitaram ele, deram chicotada nele, tudo isso por mim e por você. Então hoje nós só queremos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos determinou, e orar, pedir ao Senhor que essa praga, esse vírus não alcance também as nossas famílias, não alcance a nossa casa. Inclusive vai ser a abertura do nosso tema, da nossa oração, Salmo 91. Se você tiver com a sua Bíblia, você já se posiciona e nós vamos iniciar. Orar também para que o Senhor restaure a economia do nosso país.
Restaure a Zona Franca de Manaus, as lojas, muitos colegas nossos, amigos e irmãos, trabalhem nas lojas, restaure o comércio, restaure os nossos irmãos ribeirinhos ali, que trabalham na agricultura, né? Pedir a Deus que Deus abençoe, que nosso governo olhe para eles também, para que possa assim estar abençoando cada um. Então esse é o nosso objetivo, orar para que o Senhor possa enxergar a necessidade do Brasil e da vitória, orar para que seja neutralizado essa briga política que todos nós sabemos, tanto aqui no nosso estado como em todo o Brasil. Tudo isso, o poder da nossa oração, ele vai chegar até os céus e o Senhor vai nos dar vitória. Parece assim que não atinge nós de uma forma direta, realmente, meu irmão, não atinge ainda essa dificuldade política que estamos vivendo, essa diferença não atinge, mas vai chegar o momento que vai atingir. Então, por isso, como eu sempre digo aqui, nós temos sempre que nos precaver em oração, montar uma fortaleza de oração enquanto é tempo, para quando vier dificuldade nós estarmos fortalecidos e estarmos protegidos do Senhor, investir com as armaduras de Deus, como disse o apóstolo Paulo, para que nós possamos resistir os dias maus. Amém? Então nesse momento nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, que está no livro de Salmo, no capítulo 91, Salmo de número 91, e diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com as suas penas. Ele continua dizendo, e sobre as suas asas estarás seguro, a sua verdade pavés escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Versículo de número 9: por disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Então esse é o nosso objetivo. Orar, nós temos que estar debaixo das asas do Senhor. Debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade, pavés e escudo. E Ele vai nos livrar. Ele diz que nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós queremos nos apegar naquele que tem o poder de mudar todas as coisas. Queremos nos apegar naquele que tem o poder de mudar a nossa história. Queremos nos apegar naquele que tem o poder de mudar a história da nossa família. Queremos nos apegar naquele que tem o poder de mudar a história de nós, Manauara, amazonense. Queremos nos apegar naquele que tem o poder de mudar a história do nosso Brasil. É por isso que nós estamos aqui, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, por isso que nós estamos aqui, nós precisamos se apegar, estar juntos, estar próximo. E ontem na nossa live diária eu estava
eu estava no nosso devocional diário, eu estava falando, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Precisamos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, porque inúmeras vezes nós tememos até o Senhor, mas nós não andamos nos seus caminhos, então não vai fazer diferença. A diferença vai fazer quando nós tememos ao Senhor, andamos nos seus caminhos. Aí vem as promessas: a tua mulher será como uma oliveira frutífera, né? Então, uma videira frutífera, teus filhos como uma oliveira de repente. Então vai vir a prosperidade, vai vir a bênção e vai vir a paz no nosso lar. Quando nós tememos e andamos, não basta só temer. Por quê? Pergunte por quê, eu vou lhe responder. Por quê? Porque se nós só temer, nós vamos temer só no momento de dificuldade. Agora que está passando essa situação desse tal coronavírus, aí nós vamos temer ao Senhor, nós vamos estar ali orando, nós vamos estar ali, não é só nesse tempo, mas é em tempo e fora de tempo, temer, mas precisa temer agora, por causa desse mal que está assolando o Brasil e o mundo, mas nós precisamos andar no caminho do Senhor, para que a bênção do Senhor se concretize em nós, sobre nós e através de nós. É esse o objetivo que o salmista fala para a minha vida e para a tua vida. Precisamos nos apegar ao Senhor. E por que nos precisamos apegar? Para que nenhum mal te suceda, praga alguma chegue à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Porque eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, Deus, né? Quando nós se apegamos a Deus, as coisas se tornam favoráveis a nós. Quando nós tememos e andamos nos seus caminhos, a coisa se torna favorável, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quando nós nos apegamos a Deus, se torna favorável, coisa que nós esperamos há anos, há tempos, né? Bênção que nós esperamos há muito tempo. Aí Deus começa a realizar quando nós nos apegamos, porque quando nós nos apegamos a Deus, nós procuramos viver uma vida reta, uma vida plena, uma vida abençoada, procuramos viver uma vida de fidelidade, uma vida de honestidade, uma vida de paz, uma vida de amor, compreendendo, amando, porque o amor cobre multidão de pecado, diz o Senhor. Então esse é o objetivo da nossa campanha, é isso, é falar do amor de Deus, irmão, para que Deus venha sarar o Brasil, e nós que somos brasileiros também vamos ser sarados, mas para isso, nós temos que nos apegar, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa pessoa me invocará, diz o Senhor, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrar-o-ei e glorificarei. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, Deus vai te livrar, Deus vai proteger, livrar você, livrar sua casa, proteger sua casa, proteger seus filhos, proteger seu maior patrimônio, que é a sua família, proteger a sua vida, o seu emprego, vai proteger a nossa nação brasileira, vai nos guardar. Nossas orações chegou até o céu e o coronavírus foi neutralizado, paralisado e caiu por terra. Segunda vitória, pastor, qual é? A unidade dos nossos administradores brasileiros, os poderes legislativo, executivo, judiciário, ou seja, nosso prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, vereador, senador. Essa é a nossa conquista. E a terceira, pastor, a terceira é a nossa economia brasileira sendo restaurada, havendo portas de emprego, aonde ali habitou escassez, vai vir a bonança, onde ali habitou desemprego, vai vir agora portas de emprego. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso objetivo. Os hospitais se esvaziando porque foram curados da Covid-19, coronavírus.
foi neutralizado e foi paralisado o Covid-19 e o coronavírus, mesmo que o homem queira dar continuidade, mas Deus disse: agora é comigo, agora estagnei, paralisei, neutralizei, e aí não vai mais acontecer da forma abusiva que estava acontecendo, e o nome do Senhor será glorificado. Esse é o nosso objetivo: orar pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, para que Jerusalém seja próspera, a terra do nosso Senhor, para que Jerusalém seja próspera e essa prosperidade alcance nós também, para que as lojas comecem a funcionar, para que os comércios comecem a funcionar de uma forma correta, porque eu e você, nós estamos dentro de casa. Talvez você esteja dentro de casa e diga: eu não estou saindo de casa, eu estou obedecendo às ordens das autoridades. Eu também estou, meu amado irmão, mas a ordem das autoridades é dizer que aquele que precisa sair para trabalhar, saia. Se você está só dentro de casa porque você tem seu benefício, porque você tem seu emprego, a empresa está pagando você, glória a Deus por isso. Então o que você tem que fazer? Agradecer a Deus e orar pela população, orar pela comunidade, orar pelo Brasil, fazendo a sua parte, e juntos nós somos mais fortes. Se até quando ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei, glorificarei. Talvez você não esteja angustiado, porque você tenha lá o mundo melhor, sua geladeira está tudo legal, sua família está legal, né? Você está ali na bênção, está tomando seu chazinho aí de jambu, com mastruz, com mel, né? Está se prevenindo, está se precavendo, mas tem pessoas que não têm dinheiro para comprar o chazinho de jambu. Tem pessoas que não têm dinheiro para comprar o chazinho de mastruz. Tem pessoas que não têm o dinheiro para comprar o mel, porque o auxílio emergencial também não saiu ainda para essa pessoa. Então esse é o objetivo da nossa oração, para que venha desbloquear isso que está bloqueado com relação ao auxílio emergencial para as pessoas que precisam, pessoas que necessitam, pessoas que estão esperando por esse momento, pessoas que estão com entes queridos nos hospitais, estão entubados ali e eles não têm notícia. Mas essa oração que nós estamos fazendo, esse momento de hoje, é para que o Senhor entre com providência, cessando, cancelando, neutralizando e paralisando, e dando vitória para esta família, dando vitória para este casal, dando vitória para esta família que nunca tinha ficado reunido na sua casa com seus parentes, com seus primos, com o genro, com a nora, com o sogro, e agora estão passando dificuldade porque eles não tinham costume de viver família. Então, como todos estão nessa bendita quarentena e agora estão tendo conflito no lar, nossa oração é para que esse conflito seja cessado. Esposa e esposa que não era acostumado a viver junto, o marido saía para trabalhar, passava o dia fora, já chegava quase na hora de dormir, a esposa também saía, e aí se falava o dia todo por telefone. Agora estão precisando conviver, estão passando momentos difíceis, momentos de confronto familiar. A nossa oração também, minha gente, é para que o Senhor restaure as famílias, casais sendo desativados, casais se separando. A nossa oração é orar a palavra de Deus, dizer: Senhor, a tua palavra diz que aquilo que o Senhor uniu, homem nenhum separa. Esse é o nosso objetivo. Pessoas que estão morrendo sem Cristo, pessoas que estão morrendo sem Jesus, porque tivemos o decreto por causa da Covid-19, coronavírus, para que as igrejas fossem fechadas. Talvez tivesse uma solução, essa pessoa pudesse ir até lá. Talvez os irmãos lá que visitam os hospitais, os irmãos evangélicos, pudessem levar uma palavra, e aí os irmãos da capelania, e essa pessoa tivesse até entregado a vida para Jesus. Tudo isso, irmão, nós vamos orar pedindo a Deus que Ele entre com providência nesta causa, pedindo a Deus que Ele entre com providência nesta causa, trazendo melhoria, trazendo bênção, trazendo paz, trazendo alegria para as famílias. Talvez nos lares mesmo, aqui no Viver Melhor, ou aí no bairro onde você está assistindo, entes queridos morreram, outros estão acamados. Orar para que o Senhor cesse esse coronavírus, Covid-19, e dê vitória. Orar para que a verdade prevaleça na nossa nação brasileira, para que as
pessoas, todas elas que estão administrando o nosso Brasil, seja estadual, seja municipal, seja federal, mas que seja um povo justo. Orando pelas autoridades eclesiásticas, também para que juntos nós podemos unir a nação em oração em prol do Brasil, local, cidade e bairro em que residimos. Orar para que o Senhor abençoe sim as nossas vidas e as nossas famílias. Orar sim para que o Senhor venha e possa saciar o ar com longevidade e mostrar a nossa salvação. Saciar-lo-eis com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, esse é um dos temas principais, acreditando no Senhor, acreditando no poder de Deus e na graça de Deus. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, volte um pouquinho para a 2ª Crônica, no capítulo 7, do versículo 12 em diante. Porque que nós iniciamos agora à noite, nós podíamos ter iniciado hoje de manhã, passava a noite. Quando fosse amanhã, nós já estaríamos com esta campanha concluída. Nós preferimos hoje, sábado, porque as pessoas estão em casa e podem nos acompanhar. Daqui a pouquinho, nós iremos sair do ar às 19h30. Sairemos do ar, mas vamos continuar aqui no templo. Os irmãos da Terra Nova continuam no templo. E você que quer o bem da nação e quer nos ajudar, quer estar conosco, também esteja intercedendo por nós. Eu vou passar essas 24 horas por aqui pela igreja, no nome do Senhor Jesus, acompanhando as equipes que vão estar conosco. Hoje, de 18 até as 0 horas, eu e a pastora Ruth que vamos estar por aqui. Se chegar mais alguém, seja bem-vindo, se não, todos na paz. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Capítulo de número 7 do livro de 2ª Crônicas e do versículo 12 em diante. Diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Esse lugar aqui na igreja, aí na Terra Nova, ou aonde você está. Escolhi este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consomam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, essa peste foi enviada, tá, irmão? Coronavírus entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vem a solução: se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atento meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. À noite o Senhor apareceu a Salomão. O Senhor aparece também aqui conosco, Senhor, para nos dar força na casa desse homem, dessa mulher, para dar força, Senhor, para a honra e para a tua glória. Toda a honra e toda a glória, essas 24 horas seja dada ao Senhor, e nós possamos diminuir, o Senhor possa crescer, Senhor. Então o Senhor disse: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo. E qual foi o povo? Manaus, Amazonas, Brasil, o povo de toda a terra. Essa peste alcançou. Então cabe a nós, de cada cidade, de cada país, de cada bairro, clamar ao Senhor. Lembra quando o Senhor mandou a peste para o Egito? Não pegava nos hebreus. Tinha alguém aqui do lado, o egípcio do lado do hebreu, a peste pegava nele, mas não pegava nos hebreus. E é assim que o Senhor quer fazer com nós, irmão: buscar a Ele, clamar a Ele,
para que Ele venha sarar a nossa terra. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. A peste foi enviada, mas vem a solução. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e é isso que nós vamos fazer, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos humilhando aí esses 12 dias buscando o Senhor. Nós já estamos alguns dias aí buscando o Senhor, buscando melhoria para a nação, buscando melhoria para o povo, buscando melhoria para as pessoas, buscando melhoria para Manaus, para Amazonas, buscando melhoria para a minha família e para a minha casa. Esse é o objetivo, não tem outro objetivo. Esse é o objetivo. Se o meu povo chama pelo nome, se humilhar, orar, é isso que nós vamos fazer 24 horas, e me buscar, é isso que nós vamos fazer, buscar o Senhor 24 horas, e se converter, é isso que nós temos que fazer, se converter dos seus maus caminhos, dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aí onde você está, o Senhor está dizendo: estarão abertos meus olhos e atento meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Todos os dias estarão abertos os olhos do Senhor. Todos os dias o Senhor vai estar conosco. Todos os dias o Senhor vai estar conosco. Então eu quero convidar você, aí onde você está, vamos fazer uma oração de agradecimento, de abertura dessa campanha. Logo em seguida vamos estar orando ao Senhor, ou adorando ao Senhor. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida, para a tua vida. Estarão abertos seus olhos e atentos seus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. A Bíblia diz, meus irmãos, que todo aquele que pedir do Senhor será salvo, né? Mas como é que o povo vai pedir? As pessoas que não conhecem o Todo-Poderoso. Todos aqueles que ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas o apóstolo Paulo nos diz no livro de Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Né? Então vamos orar para que cesse tudo isso, para que nós tenhamos assim a oportunidade de que o Senhor possa liberar o povo para pregar ali, o povo da capelania que prega nos hospitais, para pregar para aqueles nossos irmãos que estão nos últimos dias de vida, a entregarem as suas vidas ao Senhor. Você que está assistindo ou vai assistir, não importa o seu pecado e o meu pecado, para Deus a Bíblia diz que Ele apaga os nossos pecados, e dos nossos pecados Ele não lembra mais. Quem lembra é você mesmo, é eu mesmo, é nós que lembramos. Muitas vezes nós lembramos de coisas do passado, e o passado, irmãos, já não existe mais, já não faz mais diferença em nossas vidas, mas sim o presente e o futuro. O nosso amanhã vai depender muito daquilo que nós vamos semear hoje. A nossa colheita de amanhã não vai depender do que nós vamos plantar amanhã, mas vai depender do que nós vamos plantar hoje. Hoje nós estamos plantando oração, clamor, arrependimento e busca do Senhor. Amanhã, com certeza, nós vamos colher o retorno de tudo isso que nós estamos plantando, orando pelas autoridades, pelos enfermos, pelos encarcerados, pelos que estão presos na delegacia, nas penitenciárias, também pelos vigilantes, orar também pelas pessoas que trabalham em casa de família ali, né? Orar pelo nosso Brasil, orar pelas pessoas, orar por cada um. E amanhã certamente nós iremos colher, e amanhã certamente nós iremos colher tudo aquilo que eu e você iremos plantar hoje. Certamente o Senhor diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração por Ele, nós vamos receber. O que você quer receber do Senhor? Mas o Senhor diz também que tem que orar com fé, tem que pedir com fé. Se nós não pedirmos com fé, somos semelhantes à onda do mar,
despejida para um lado e para o outro. E a Bíblia diz que esse não vai adquirir do Senhor nada. O Senhor diz que tudo que nós pedir crendo, nós vamos receber. Que nós orar sempre e nunca esmorecer. E se tem alguém enfermo, o Senhor diz: a oração feita com fé vai curar o enfermo. Se tem um enfermo nos assistindo, Deus vai curar você. Deus vai curar você, vai curar a sua vida, vai curar a sua família. Se tem alguém passando conflito na vida familiar, Deus é o Deus da conciliação ou da reconciliação. Deus é fiel. Então esse é o nosso objetivo, para que nós possamos alcançar nessas 24 horas de oração. Oremos ao Senhor. Abençoa cada irmão, Senhor. Recompensa cada um, Senhor, das pessoas que estão buscando ao Senhor, Pai. Eu dei no nome do Senhor Jesus. Oramos para que o Senhor nos cubra com o teu sangue. Oramos para que o Senhor nos revirta, Senhor, com as tuas armaduras, com o capacete da salvação, Senhor, com a coraça da justiça, com o cinturão da verdade, Senhor, com o escudo da fé. Calça nossos pés a bola da paz, Pai, e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Oramos a ti, Senhor. Apresentamos o Brasil através dessa bandeira, Pai. Apresentamos o Brasil, todo o Brasil, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Todo o Brasil, Pai, que o Brasil, Senhor, tenha ordem, que o Brasil, Senhor, tenha paz. As delegacias, os blocos, Senhor, visita os hospitais, meu Pai. Visita, Pai, as UPAs, as UBS, os hospitais particulares, as clínicas particulares. Visita os lares, Senhor, cada lar, meu Pai, com a sua onisciência de presença e de potência. Visita cada família, visita cada um de nós, Senhor, e tem misericórdia de cada um de nós. Visita cada médico, cada enfermeiro, Senhor. Visita cada técnico de enfermagem, os vigilantes que ali trabalham, Pai. Pessoal da limpeza, pessoal da segurança, pessoal da manutenção de cada hospital. Visita, Senhor, os motoristas de aplicativo, Senhor. Visita, Senhor, os motoristas de ônibus, de táxi, de moto, táxi. Visita cada pai de família que está ali, Pai, livrando o seu pão, buscando, Senhor, solução para a sua família, buscando, Senhor, solução para a sua casa. Visita, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, os drogados, Senhor. Visita as prostitutas, Senhor. Visita, Senhor, tem misericórdia. Visita, Senhor, aquele que está, Pai, ali viciado no tabagismo, no alcoolismo, na prostituição, Senhor. Tem misericórdia, Pai. São brasileiros, Pai. São pessoas que foram geradas, Senhor, aonde o Senhor disse na sua palavra: crescer, multiplicar e encher a terra. Eles estão debaixo dessa palavra, Senhor, e também são descendentes, Pai, de Abraão, teu amigo. São descendentes de Isaac e de Jacó. Por isso a nossa oração é que o Senhor visite os moradores de rua, Senhor, com essa chuva como eles estão, Pai. Visita, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tem misericórdia das pessoas que estão trabalhando, Pai, para suprir as necessidades feirantes, ali que estão trabalhando, os ajudantes, os carregadores, Senhor. Visita, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia, Pai, dessas pessoas que estão preparando seus produtos hoje para vender amanhã. Que tenha, Senhor, um bom ressaciamento, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Visita também os líderes espirituais, Pai, os líderes eclesiásticos, os pastores, os missionários, Senhor. Visita, Senhor, os apóstolos, Pai. Visita, Senhor, os mestres. Visita cada um, os irmãos em Cristo, os líderes, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de cada um. Nesta noite, Senhor, visita o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, Pai, que tem sido atacado por pessoas, Pai. Mas nós cremos que o Senhor está
no controle. Visita os nossos governadores, Pai. Visita os nossos prefeitos, meu Pai, que todos possam andar em linha reta, Pai, no nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, os nossos vereadores, Pai, os nossos deputados estaduais, federais, os nossos senadores, Pai. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Eles são autoridades que foram constituídas pelo Senhor, pela sua permissão, eleito, Pai, pelo voto do teu povo. Tem misericórdia, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Tem misericórdia, Pai, dos poderes legislativo, executivo, judiciário. Que haja unidade, Pai, em prol do Brasil, em prol do povo, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti. Sara, Pai, a nossa terra, sara a nossa nação, Pai. Que a felicidade nos alcance, porque o Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Faça com que nós sejamos geração eleita, povo santo, Senhor. Não nos deixa, Pai, nos vender, Pai, por um prato de lentilha. Não nos deixa ser enganados, ludibriados, Senhor. Não nos deixa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também repreendendo e anulando, meu Pai, todo espírito de feitiçaria contra o nosso Brasil, nossos governantes. Espírito de macumbaria seja anulado, neutralizado, espírito de bruxaria, Pai. Que haja arrependimento em todos os bruxos, que haja arrependimento dos macumbeiros, dos feiticeiros, Senhor. Assim como um dia, Senhor, houve arrependimento na minha vida, Pai, que era um pecador, ainda sou agora, mas é por acidente, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Visita todas essas pessoas, meu Pai. Visita os bares, Pai, pessoas que estão ali se prostituindo no alcoolismo, Pai. Estão bebendo, Senhor, para esquecer algo, Pai, mas não vão esquecer, porque amanhã é outro dia. Mas eu peço visita, que haja arrependimento, Pai, nessas pessoas. Meu Deus, visita as pessoas que estão em casa, estão ali com medo, trancada, Pai. Dentro da sua própria casa, estão ali, Pai, usando máscara ali, porque eles estão com medo desse vírus. Visita eles, Pai, e diga para eles, Pai, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Diga para eles, Pai, que nenhum mal vai se suceder, que praga alguma vai chegar à sua tenda. Diga para eles, Pai, que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos proteger e nos guardar em todos os nossos caminhos, Senhor. Diga para eles, Pai, através do Espírito Santo, que os teus anjos nos sustentarão com as suas mãos, para que nós não tropecemos em pedras, Senhor. Diga para eles, Pai, que o Senhor está no controle de toda essa situação, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Diga para eles que os seus olhos estão abertos, os seus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, atrai o coração de cada família, para que em vez de estar ouvindo noticiário de desgraça e de derrota, Pai, esteja conectado com os céus, Pai. Esteja conectado com o Senhor, através da Tua palavra, do louvor, da adoração, através, Senhor, do Teu poder, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai. Acreditamos que um alto preço foi pago naquela cruz, Pai, por mim, meu irmão, por você que está assistindo, por cada um de nós. Somos uma família em Cristo, somos o corpo de Cristo. Estamos distantes, mas ao mesmo tempo ligados através do corpo de Cristo. Deus, em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, esse lar. Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, entra em cada lar, Senhor. Entra em cada vida, entra em cada família e dá vitória nesta noite, Senhor. Porque um alto preço, meu irmão, foi pago. Um alto preço foi pago. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Adore o Senhor, faça essa canção, uma oração ao Senhor. Lembre daquela cruz, Jesus ali, e um ladrão de um lado e outro do outro. Aquele que clamou ao Senhor, que se humilhou diante do Senhor, ele recebeu a bênção. Mas aquele que disse: tu não é o rei dos judeus, salva a ti, salva nós também. Mas o que se humilhou, que nós estamos nos humilhando hoje, o que clamou, que nem está clamando hoje,
O que se arrependeu, o que nós estamos arrependendo hoje, ele teve um encontro com Jesus. E hoje eu estou com a camisa aqui, encontro com Deus. A camisa do encontro com Deus, porque eu quero que hoje eu e você tenhamos um encontro com Deus, não em morte, mas em vida. E aquele outro ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E o Senhor deu uma resposta para ele: disse: ainda hoje nós nos encontraremos. Naquela hora o Senhor ia pagar um preço por mim e por você. Vamos cantar o Senhor Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Adore aí. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E um dia redimido com seu sangue, anda o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, as famílias restaurando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E um dia redimidos com teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, as famílias edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo clamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar.
poder da oração. Nós acreditamos que o Senhor vai em nossa frente, Senhor. O Senhor é fiel, que o Senhor é bom, abençoador, que o Senhor é um Deus bondoso, generoso. Olha para dentro de nós nesta noite, Pai. Perdoa nossas falhas, pecados e os erros, Senhor. É o nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus que não rejeita a nossa oração, Pai. Por isso nós oramos pelos nossos irmãos, as nossas famílias em Cristo, os irmãos, Pai. Nós não temos intimidade com Ele, mas o Senhor conhece. Por isso o Senhor colocou isso no nosso coração. Está orando pelas nossas autoridades, Pai. Porque o Senhor quem vai na frente, abrindo os caminhos para nós, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para que nós estamos, porque o Senhor disse que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos proteger e nos guardar em todos os nossos caminhos, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós cremos, tomamos posse, Senhor, na mudança do nosso Brasil, na melhoria do nosso Brasil, Pai. Deus não rejeita a oração. Oração é um alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, já é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Precisando, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo estar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Ele irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, já é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Precisando, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo estar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Começa a adorar com muito louvor. Adore o Senhor nesta noite, meu irmão. Adore pela tua bênção, adore pela tua conquista. Nada vai impedir da tua bênção chegar. Quando nós clamamos, a nossa oração abre portas, quebra as amarras,
derruba as barreiras, as muralhas caem por terra. E o nosso objetivo, meu Pai, nesta noite é orar pelo nosso Brasil, Senhor, é orar pelas famílias, Senhor, é orar, Senhor, pela melhoria do nosso Brasil, Pai, é orar, Senhor, para que o Senhor sare a nossa nação, Pai, que nada, Senhor, impeçam, Pai, da nossa bênção chegar, Senhor, e nós alcançar a bênção, a conquista, a vitória, Senhor. Meu Deus, visita esta família, meu Deus, visita esta casa, meu Deus, visita este homem, visita esta mulher, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Deus, misericórdia, é a tua palavra que fala, Senhor, que tudo passará, mas a tua palavra permanece para sempre, e nós acreditamos, por isso estamos aqui nesse momento maravilhoso, debaixo de uma palavra de poder, debaixo de uma palavra profética, Senhor, porque Tu és um Deus de aliança. Eu sei que os Teus olhos Pai, permanecem em mim, em cada um de nós, atentos, Senhor, porque o Senhor mesmo disse na Tua palavra, Teus olhos estão atentos, Teus ouvidos à oração, e se fizer neste lugar, aleluia. Sei que Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Seus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, eu creio, Senhor, mas a é Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos e declare: posso enfrentar o que for, o meu Deus luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Tome posse. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, o meu Deus luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados.
minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Eu sei que vai, eu sei que vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Eu sei que vai, eu sei que vai se cumprir, meu irmão. Vai se cumprir na tua vida, na tua família, vai se cumprir no nosso Brasil, a restauração do nosso Brasil. Tudo passará, porque quando nós buscamos o Senhor, Ele é fiel, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, porque a sua palavra assim nos afirma. Ele ouve a nossa oração e o nosso clamor. Que o Senhor entre na sua casa, na sua vida, na sua família nesta noite, e possa conceder aquilo que você precisa, assim como Ele entrou na casa de Zaqueu e mudou a história de Zaqueu. Quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família, que Deus entrar na tua casa e vai mudar a tua história, vai mudar a história da tua família, vai mudar a tua história, a tua vida conjugal. Aquilo ali que está resistindo vai cair por terra em nome dEle, será glorificado. Aleluia, aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, com Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para Te ver e olhar para Ti, e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo para Te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, Senhor, faz um milagre em nossas vidas, Senhor. Nós precisamos de um milagre. Nós, essa família, esse homem, esta mulher, o Brasil precisa de um milagre, Senhor. Manaus precisa de um milagre, Pai. A minha família, eu preciso de um milagre. Esse casal, Senhor, precisa de um milagre. Nossos filhos, Senhor, nossos governantes precisam de um milagre, Senhor. Nós precisamos de um milagre, Pai. Um milagre de paz, um milagre, Senhor, de comunhão, de prosperidade, de restauração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Por isso nós estamos pedindo, clamando, Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, nos ajuda,
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Talvez tenha pessoa enferma que precisa de uma transformação, Pai. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Senhor, precisamos de um milagre, Pai. Essas pessoas que estão nos hospitais, Senhor, eles precisam de um milagre. Recuperar para os que estão entubados, Senhor, os que estão no isolamento, meu Deus, eles precisam de um milagre. Os que estão em casa, Pai, respirando ali, fazendo aquela inalação para tentar melhorar a respiração. Os que estão enfermos, aqueles que estão com a sua geladeira vazia, com a sua despensa vazia, eles precisam de um milagre, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, Pai, dessa família que está com seu ente querido ali acamado e não sabe o que fazer. Visita nesta hora, Senhor. Tem misericórdia, opera um milagre, meu Pai. Eles são descendentes do teu amigo Abraão, Senhor. Talvez ele não saiba como pedir, Pai, porque nem eu sei como pedir, como orar, mas o Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. Essa pessoa precisa, Senhor, de um milagre, Pai, de uma cura. Mestre, eu preciso de um milagre. Visita, Pai, essa pessoa, transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me é a vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouça a tua voz me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre,
para fora, ressuscita-me. Senhor, ressuscita a saúde desta mulher, deste homem. Ressuscita, Pai, a fé desta mulher, deste homem. Ressuscita, Senhor, as nossas forças para nós vencer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós não temos outro, Pai, a clamar. Só o Senhor que fez os céus, que fez a terra. Só o Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, meu Pai. Abençoa, Senhor, esse homem. Abençoa essa mulher. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Abençoa nossa casa. Abençoa esse irmão querido, Pai, que está nos acompanhando pelo Facebook. Está nos acompanhando. Está nos acompanhando, Senhor, logo mais pelo YouTube, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, não é para nós se mostrar, mas é para que o Teu nome seja glorificado. É porque nós amamos as pessoas, Pai, e o Senhor nos escolheu por esse trabalho, Pai. Meu Deus, a Tua palavra diz, Pai, que por amor de Ti, Pai, somos levados à morte todos os dias como as ovelhas que vai para o matador. Mas a Tua palavra diz que em todas essas coisas, Pai, nós somos mais que vencedores, Senhor. Paulo estava aprisionado, mas Paulo diz: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Quando Paulo estava encarcerado, Paulo e Silas, Senhor, por volta de meia-noite, depois de ter apanhado, açoitado, eles começaram a adorar o que nós estamos fazendo aqui. Começaram a adorar e as cadeias, Pai, o Senhor mandou aquele terremoto santo e as cadeias se abriram, Senhor, e eles foram libertos. Por causa disso, houve salvação na vida do carcereiro e toda a sua família. E é isso que nós te pedimos, Pai, que haja salvação nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa. Seja quebrados os cativos, Senhor, seja quebradas as algemas, muralhas, milhões, caia por terra, Pai, toda ação maligna, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toda ação do mal, todo principado, toda potestade, caia por terra pelo poder do Teu nome, Senhor. Caia por terra, Pai, a frieza espiritual, Senhor, a sonolência espiritual, Pai, o espírito maligno de distração, Pai, caia por terra toda ação do mal, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não nos deixe estar distraídos, mas deixa, Senhor, como bom soldado de Cristo, nos faz para estar vigilante, atento, Pai, olhando para o autor e consumador da nossa salvação, porque Tua palavra diz, Senhor, que todo soldado que está em serviço quer agradar aquele que o alistou, aquele que o convocou, aquele que o chamou. E é por isso, Senhor, que nós clamamos a Ti, porque nós queremos, Senhor, agradar o Teu coração, fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Portanto, Senhor, nesse primeiro momento dessa abertura, para o nosso internauta, para os nossos irmãos que estamos assistindo, esse primeiro momento nós vamos continuar aqui no templo. Você, os irmãos no templo da Terra Nova, se você quiser continuar, nós voltaremos meia-noite ou 10 para meia-noite. Nós voltaremos para que nós possamos fazer essa passagem juntos. E meia-noite nós vamos estar fazendo uma oração, meia-noite nós vamos estar adorando. Meia-noite nós voltaremos, mas nessa primeira etapa nós queremos agradecer a Deus e orar a oração do Pai Nosso, pedindo para Ele que seja feita a vontade dEle, tanto aqui na terra como no céu. Oramos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu santo nome, que venha a nós, Pai, o vosso reino, e que nessas 24 horas e sempre seja feita a Tua vontade, tanto aqui na terra, Pai, como no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E aí onde você está, todos juntos, 1, 2, 3, diga amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. Voltaremos 10 para meia-noite, 15 para meia-noite. Nós estamos voltando com a outra live.
e quando for também 6 da manhã, de novo, e quando for também meio-dia, de novo, e quando for 18 horas de domingo, de novo. Aí vamos continuar até as 20 horas. Obrigado. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. E se você que está assistindo aí quiser vir aqui para o templo, morar aqui perto de Viver Melhor, e quiser vir aqui para o templo, pode vir. Aqui até o momento só está tendo 2 pessoas. Você pode vir se você quiser. Você é o nosso convidado, tá bom? Deus abençoe você. Uma boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.